Fala, galera do Pode Viver Bem. Olha, que bom ter todos vocês aqui com a gente novamente. Vocês que estão nos ouvindo das plataformas de podcast, sejam elas Spotify, Google Cast, ou aqui pelo YouTube, que está nos assistindo. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, nesse momento que a gente tem falado tanto sobre assuntos referentes à mulher. Semana passada foi um dia tão importante, né? Onde a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. E hoje o assunto é isso, mulher. E para falar sobre esse assunto, duas pessoas muito especiais aqui comigo. Uma é a minha apresentadora de todos os dias, de todos os episódios, Daiane, que é uma mulher que é referência para mim e para tantas pessoas. E olha, o podcast de hoje vai ser um podcast lindo, incrível. A gente vai falar de muitos assuntos importantes aqui e a gente vai falar desses assuntos como eles são. A gente vai falar como é de verdade, sem maquiagem, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E para apresentar a nossa convidada, Daiane. Oi, Rodrigo. Que bom ter você aqui comigo de novo. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada, Rodrigo. A gente está no 4º episódio do Pode Viver Bem e hoje a gente vai falar de um tema muito bacana. E eu quero apresentar para vocês uma convidada muito especial, que é a Clarice Dolly. Clarice, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Quero que você explique para o pessoal de casa que nos acompanha, que nos ouve, um pouquinho de você. Fala um pouquinho de você para todo mundo, Clarice. Olá, pessoal. Primeiro eu quero agradecer esse convite muito bacana, desse bate-papo de hoje, essa conversa que nós vamos ter sobre um assunto de tanta importância, tão importante trocar informações, tão importante trazer isso para as mulheres e para a sociedade de um modo geral. Vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Clarice Dolly Maia Abuzaide. Eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, e sou patureba desde 2019, quando eu me mudei para Patos. E meu irmão me apresentou a cidade para mim, ele já mora aqui há 10 anos, e eu naquela busca de proporcionar para minha família uma melhor qualidade de vida, de trazer uma maior segurança para os meus filhos, de me aproximar um pouquinho mais do agronegócio, de viver uma experiência no interior, de tantas benesses que essa experiência traz. Eu me mudei para cá com a minha família e nessa oportunidade eu conheci uma super mulher, que foi a Miriam Gontijo, e ela abriu as portas da cidade para mim. Eu entrei na cidade pelas portas do escritório dela, desenvolvendo esse trabalho para empresas, e aqui eu estou muito feliz. E hoje eu fico muito feliz também de trazer um pouquinho dessa experiência aqui no Pode Viver Bem. Ah, que legal. Que legal. Clarice, fiquei pensando uma coisa, Daiane. De onde é esse sobrenome? Então, meu sobrenome ele tem origem irlandesa, que é o Doyle, Que legal. e o Abuzaide, libanesa. Ah, é da sua família, assim. A libanesa, né? Minha avó, ela veio... Meu avô nasceu aqui, mas a minha bisavó veio para o Brasil. Caramba! Meu avô nasceu aqui. E também na parte da minha mãe, eles são irlandeses da época e aí os irlandeses eles migraram muito, né, naquela época da crise das batatas, e uma parte veio mais para cá e é daí. E aí, você já foi na Irlanda? Ainda não, nem no Líbano. Meu sonho, em breve. Em breve, que legal, Ai, que legal. Clarice, é muito bom ter você aqui hoje com a gente. E nós vamos abordar temas muito importantes e relevantes na vida de todas as pessoas que nos acompanham. Esses temas, eles são temas complexos, mas que eles ajudam muitas pessoas a se desenvolverem, né, Clarice? Conta pra gente, Rodrigo, um pouquinho, fala um pouquinho qual que é o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Então, Clarice, acho que a gente está vivendo um tempo ainda que estamos tão imaturos, né? Porque enquanto a gente falava mais cedo e fazendo algumas pesquisas, eu vi que a cada minuto 3 mulheres sofrem violência. E eu fiquei pensando assim, em pleno século XXI, né? A gente ainda tem tantos números tão complexos sobre isso. E aí a intenção que eu e Daiane tivemos de chamar uma pessoa para falar um pouco mais sobre isso, para saber como que é que a gente pode contribuir, né, nesse mundo que a gente vive, para que isso diminua, para que acabe,
né? E aí a gente pensou em você, porque eu acho que uma referência nesse sentido, né, de alguém que fala de forma técnica, como que nós podemos contribuir para isso? E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é exatamente essa, assim, olha, a gente ainda vive num mundo que isso é muito latente, a gente fala pouco sobre isso, é por isso que acontece tanto, ou é porque agora que a gente está falando, as mídias de um modo geral têm falado muito sobre isso e está aparecendo mais casos, na sua visão, no seu ponto de vista, por que tem se falado tanto sobre isso e tem aparecido tantos casos, assim, tem aumentado, tem diminuído, meu Deus, assim, quando eu vejo esses números, né, Daiane, eu fico pensando, o que está acontecendo? A gente está progredindo enquanto humanidade ou a gente está regredindo? Isso. E a gente, para deixar mais claro para vocês aí, o tema de hoje é assédio moral e assédio sexual. É sobre esses temas que nós vamos discutir aqui hoje e vamos falar e explicar mais o que acontece no cotidiano das pessoas, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Não é isso mesmo, Clarice? Isso mesmo, Daiane e Rodrigo. É verdade, Rodrigo. Tem se não sei se a palavra é aumentado, ou se é a questão de conhecimento, de debate mesmo, né? Eu vejo que nós estamos numa linha de progresso, o que muitas vezes a gente ainda imagina, não, já estamos avançados, isso já não existe mais, esse assunto, não, isso aqui acontecia na época, talvez, lá da minha avó, ainda não. Ainda temos muito a caminhar e muito a falar sobre esse assunto, e é justamente por isso que é importante conversas como essa, que é tão importante treinamentos em empresas, que é tão importante debates nas mesas mesmo das casas da família, tomando um café. Por quê? Porque para se chegar aonde a gente quer, que não é mais ter a violência, é preciso sim capacitação, informação, estudo, engajamento, é preciso que a gente se una, e hoje falando especialmente das mulheres, mas isso não acontece só com as mulheres, é muito importante deixar isso claro, que isso acontece sim com os homens e acontece homens, crianças, mulheres, meninos, meninas, infelizmente, mas hoje, nessa semana, nesse mês, especialmente das mulheres, nós vamos focar nelas, é importante que uma converse com a outra, que a gente acabe com o silêncio, a gente precisa conversar, a gente precisa falar, a gente precisa estudar, a gente precisa aprofundar. Isso é muito importante para a gente chegar nesse ponto de combate. Esse é o combate. E eu até falo, numa questão interessante para trazer aqui, que todo dia 8 de março a ONU ela faz algo especial, uma celebração, uma campanha especial. E você percebe que todos os anos, por mais que tenha uma outra, que tenha algo mais latente, sim, no pano de fundo sempre está a violência. Como, por exemplo, esse ano foi a questão da inclusão na digital, na tecnologia, das mulheres. Só que por que também? Porque no meio digital nós estamos vendo também um aumento muito grande da violência contra as mulheres e de uma forma até anonimizada, porque é muito difícil você encontrar o agressor, é muito difícil você identificar. Então a ONU esse ano fez um trabalho, um combate contra a violência, trazendo também a inclusão, a igualdade digital. Então isso eu acho que a gente está no caminho e a gente não pode deixar de falar desse assunto e falar e repetir e reviver conversas. Acho isso muito importante. É muito legal mesmo, Clarice, e como você já tinha dito, o assédio ele não só é feito em especial nas mulheres, ele é feito com crianças, com homens, nas empresas, em casa, até em casa acontece muitos assédios, né? E, então, frisar esse tema e conversar, deixar claro com as pessoas que estão do nosso lado é muito importante, porque quando a gente tem uma conexão e uma conversa bem sincera, a gente consegue diminuir o risco desses assédios, né? Então, é muito importante mesmo. Clarice, e deixa eu te fazer uma pergunta. No geral, assim, como que a gente consegue identificar, por exemplo, numa empresa, né? Você disse pra gente que nessas questões empresariais acontece tanto o assédio moral por parte da empresa com as mulheres.
para quem está de fora, como que a gente consegue identificar isso e como que a gente consegue ajudar essas mulheres que estão sofrendo esse assédio moral? E ao mesmo ponto, só aproveitando o gancho da pergunta, a Lei Maria da Penha, ela serve para violência doméstica contra a mulher, mas para essa violência empresarial, não sei nem se eu posso chamar assim de violência empresarial, né? Porque não sei qual é o termo certo. Mas como que funciona isso? Então, primeiro, Rodrigo e Daiane, deixa eu explicar para o pessoal de casa o que seria o assédio moral e o que seria o assédio sexual, porque isso é muito importante que vocês entendam. O assédio moral, ele é uma violência psicológica feita de forma continuada, de forma intencional, de forma permanente, com aquele objetivo de humilhar, e não só humilhar, mas humilhar, de tirar a sua identidade dentro do trabalho. São atitudes que vão te esmagando. Eu tenho até uma foto muito bacana que eu uso em vários treinamentos, que é realmente de uma fruta sendo esmagada, porque o assédio moral, ele é isso. Ele é uma conduta continuada. Isso é importante que as pessoas entendam, porque o assédio moral, ele não é algo pontual. De repente, uma discussão que aconteceu pontual, num mau dia, ou algo que foi uma cobrança que de repente se mostrou exagerada, mas foi uma cobrança ali, porque tinha uma meta exclusiva para bater, e aquilo não é feito de forma esmagadora, tirando a sua identidade. O assédio moral, ele é algo continuado, que tem mesmo aquela intenção de ir matando o colaborador, de ir tirando a personalidade do colaborador, de ir tirando essa força, essa vivência. E o que é importante também para falar disso, eu estou contextualizando para que as pessoas consigam entender como identificar, o trabalho, ele é muito importante falar disso, porque a gente vai conseguir contextualizar ele na vida da sociedade, na vida em família. O trabalho, ele é sempre fonte de saúde ou fonte de adoecimento. Sim, verdade. Né? E hoje o estudo mostra que a maior fonte de adoecimento psicológico, ele vem do assédio moral no trabalho. Caramba! E esse adoecimento, ele reverbera, ele repercute na vida, na família da pessoa, no geral, né? Na sociedade, né? Então, é muito importante que tenha esse conceito bem nítido, para que vocês possam, por isso que eu falo que é importante capacitar, é importante estudar, é importante trazer informações, para que a gente possa diferenciar e tratar da forma adequada e se posicionar de uma forma adequada na sociedade e no próprio trabalho. Já o assédio sexual, ele tem uma intenção sexual. E ele é crime, inclusive, né? Só que para ele ser crime, precisa ter uma relação de subordinação. Então você precisa, o superior, o teu chefe, ele tem atos sexuais, assim, palavras, falas, bilhetes ou contato físico, diversos atos, com aquele cunho de obter alguma vantagem, tá, sexual e de até amedrontar a vítima, de pressionar. São essas duas vertentes. O maior meio de identificar você percebe seu colega, ele não tá bacana, ele não tá legal, ele tá com até... O psicológico já fica abalado, o psicológico abalado, ele já não consegue entregar as metas, ele tem uma produtividade que ele já caiu essa produtividade, e ela chega em casa, então vamos falar no ambiente de casa, ele tá fechado, então ele já tá se sentindo tão esmagado, tá se sentindo tão incompetente, tá abalando tanto o emocional dele, que ele chega em casa, ele não tem vontade de jantar com a família, de conversar com os filhos, e aí a família também não entende, não sabe lidar com isso, fala, nossa, a minha mãe, ela não quer ficar comigo, ela já chegou e já foi dormir, Sim. Ela já chegou e já não consegue interagir com a atividade escolar dos filhos, não quer sair com os amigos, porque isso é uma doença psicológica, sim, muito forte. E como a gente estava até conversando mais cedo, né, Rodrigo? Só quem é a vítima é que sabe e que sente. Quem está do lado consegue perceber uma agressão. Ah, nossa, ele foi inadequado, ele teve uma postura inadequada, mas quem é a vítima que consegue? Isso não só as mulheres, né? As mulheres
pessoas de cor, Aham. que conseguem, sabe, Sim, de outras, de repente, estrangeiros que estão aqui. Então, são pessoas que são assediadas, são violentadas psicologicamente por aquela situação dela e ela não consegue. Por quê? Justamente por essa continuidade. Então, é um trabalho que ela entregou hoje. Nossa, esse trabalho aqui, se demorou isso tudo para fazer? Nossa, isso aqui até uma criança faz. Ó, se você não bater essa meta, tem quem quer lá fora. Você não vai ficar. Então, isso tudo, tá vendo que são dias diferentes, Aham. situações diferentes e que vai Ô, esmagando? Clarice, assim, é um momento assim muito difícil, até mesmo para mim comentar sobre isso aqui, porque eu já sofri o assédio moral numa empresa que eu trabalhei há alguns anos atrás. E quando a gente chegamos a abordar que eu estava sendo assediada, o dono da empresa, ele falou assim, nossa, mas aqui não tem isso. Só porque o próprio dono, ele não conseguiu perceber que aquele assédio que a gente estava falando não era assédio sexual. Ele confundiu o assédio sexual com o assédio moral. E esqueceu de pensar um pouquinho que o assédio moral, ele causa grandes danos, talvez até pior do que o sexual, né? Então, tipo assim, eu passei por isso em alguns momentos da minha vida. Realmente foi muito ruim. E como você está falando, é um processo contínuo. Hoje ele chega, ele passa uma meta, a gente não consegue entregar, ele vem cá e te humilha um pouquinho. Amanhã ele contrata um outro funcionário, o outro funcionário começa a te esmagar ali, te cobrar, te pedir, talvez até com ofensas, com palavras. Rodrigo, isso aconteceu comigo, entendeu? E realmente é muito ruim isso. E esse assédio, para eu entender, assim, eu acho que às vezes eu faço algumas perguntas que é a que o pessoal de casa talvez faria. Esse assédio, quando a gente fala o assédio feminino com a mulher, é por ela ser mulher que acontece? O assédio também. As mulheres, infelizmente, por isso que a gente tem que falar, a maior parte de quem sofre assédio são as mulheres. Os homens não estão excluídos, mas o percentual maior são de mulheres ainda, né? Mas ele não é direcionado a mulheres. Tá? O assédio sexual mais ainda contra as mulheres, né? Mas pode acontecer contra homens, sim. Mas ele é maior contra as mulheres, mas o assédio moral são com os dois. Mas a gente ainda vive essa até pela desigualdade. A nossa sociedade ainda precisa trabalhar a inclusão, a diversidade, a igualdade. Então são mulheres, são pessoas de cor, pessoas que têm talvez uma deficiência. Nós ainda temos um foco sim direcionado, um aumento para que se utiliza de uma característica de gênero, que se utiliza de algo direcionado àquela pessoa para se fazer o assédio. Entendi. Mas ele não é só. E até completando o que você falou, Daiane, isso é muito importante porque às vezes por isso que temos que falar, mais uma vez eu falo isso para o pessoal de casa, a gente tem que trazer esse assunto, conversar, porque isso pode acontecer tanto no empregador, quando você foi falar com o seu empregador e ele não soube lidar, falou, não, mas como assim isso acontece aqui? Deve ter sido uma brincadeira, ou deve ter sido... Isso acontece demais, é a própria família, é normal falar assim... Se eu sou uma amiga sua e falo, nossa, o fulaninho, o meu colega de trabalho, porque isso é importante também. O assédio moral, ele não acontece só de cima para baixo, não. Ele acontece horizontal também. Sim. O seu colega pode te assediar de forma que você começa até a se sentir excluído do trabalho e ele vai te matando ali dentro e você pede até demissão. A empresa perde um talento Por isso. E aí você chega em casa e fala, fulaninho vem fazendo isso comigo. Muitas vezes até seu marido pode falar, não deixa isso te atingir não. Manda a pessoa lá, manda a pessoa ir pra esquina, sabe? Manda a pessoa te catar. Não, você sabe que você pode. Então é normal que as pessoas, justamente por isso que eu falei, só quem é a vítima é que sente, que tem esse sofrimento. Eu acho que assim, Daiane, vou até te perguntar, você acha que nesse caso a pessoa tenta te desqualificar enquanto mulher, enquanto profissional, para mostrar que não, ou mostra
não sei, talvez que isso é normal, né? Ô, Rodrigo, no meu caso, quando eu sofri esse assédio, a desqualificação não foi como mulher, foi como profissional. Entendi. Então, assim, eu acho que é um ponto que mexe muito comigo, porque eu sou uma pessoa que eu tento me desenvolver muito, sabe, Clarice? Eu busco muito conhecimento, eu estudo muito, eu trabalho muito. Quando eu trabalho para uma determinada empresa, eu realmente visto a camisa da empresa. Então, eu me dediquei muito a essa empresa, eu trabalhava muito, assim, gostava bastante. E aí a pessoa começa a te desqualificar. Ah, você não consegue fazer isso. Ah, você faz isso pra mim. Aí começava a contar, tipo assim, eu tive que fazer um cronograma, porque às vezes, assim, um cronograma, quando ele é feito de forma certa, correta pela empresa, é uma coisa, mas quando a pessoa ela passa especificamente para você aquele cronograma e você tem que colocar a hora de você chegar, a hora de você ir no banheiro, a hora de você tomar água, a hora de fazer, isso é um assédio moral, entendeu? Porque ele tá te vigiando 24 horas dentro da empresa praticamente. Uhum. Então, eu tô errada? Exatamente, Daiane, você falou tudo. Você está se sentindo diminuída como profissional. E por que isso é importante tanto a gente falar do aspecto do trabalho? Por quê? E quando a gente fala do trabalho, a gente não está tirando a tua vida e família, da sociedade, porque está intimamente ligado. Então a gente está falando de tudo. Do geral, de dentro do trabalho e fora do trabalho. Porque o trabalho é onde você tem o quê? O seu sustento, é onde você tem a sua identidade, você se identifica ali. Então você é um operador, o outro é do comercial, o outro é da produção, o outro é do financeiro, então você tem uma formação, você tem uma identidade. É onde a sua criatividade é colocada, né? Então, e é onde você passa a maior parte do tempo. É onde você traz o teu sustento para a família. E quando você começa a minar isso, e quando você começa a tirar e a enfrentar e a violentar justamente esses aspectos do trabalho, você está esmagando a pessoa. Você está fazendo com que ela desenvolva patologias psicológicas e até mesmo de pele, o corpo fala, né? Atrapalhando a sua vida na família, a sua família sente diretamente, todos sentem. Isso precisa ser atacado. E por que acontece isso? Porque as empresas, algumas, né, eu já vejo isso na prática, uma evolução muito grande, eu fico muito feliz em falar isso, que eu vejo muitas empresas engajadas nesse combate, de trazer mesmo a ética para dentro da empresa, a integridade para dentro da empresa, o combate, e você vê isso reverberando na vida das famílias, porque as famílias falam, os próprios funcionários dão depoimento disso, sabe? Então, por isso que eu falo, a gente precisa atacar, porque ainda se existe que para atingir uma meta, para atingir o resultado, a falsa percepção de que esse cronograma vai fazer com que você atinja o resultado, e você não vai. A sua produtividade vai cair. E existe também esse assédio entre colegas, que a gente eu tenho que ser competitiva, então você não pode ter uma ideia melhor que a minha ideia tem que ser a melhor. Então aí eu faço uma ideia bacana, então eu começo a ser atingida por esse colega. Esse colega, de repente, ao invés de a gente ter esse senso de equipe, não tem esse senso de equipe, então você não consegue trocar. Você não consegue ter a sua criatividade ali trocada, porque de repente o teu colega não vai te passar uma informação que seria importante no seu trabalho, vai omitir, ou vai falar mal de você, ou aí vai começar a te julgar por alguns atos e te classificar de uma forma. E isso também vai te minando, isso também vai te esmagando dentro do trabalho. E o que acontece? As empresas, elas perdem produtividade, elas perdem talentos, porque eu já vi depoimentos em documentários de pessoas que falam assim: eu amava aquele trabalho, eu amava o que eu fazia, eu me dedicava nele, como você falou. E outra coisa importante, Dani, só para finalizar aqui essa parte, é que geralmente quem veste a camisa são os mais atingidos. Sim. Eu fico pensando, é muito sabe, ruim, Daiane? Rodrigo, isso é uma situação que eu passei, que eu vivi, que foi assim muito constrangedor,
mas graças a Deus meu psicológico não foi atrapalhado. Na época que eu estava sofrendo, realmente eu me descaí mesmo. Eu fiquei muito triste, aí eu tive o apoio, lógico, do meu esposo, o Bruno sempre estava do meu lado. E ele também, como ele conhece um pouco mais dessa parte administrativa, ele entende também, sabe? Uhum. Então, assim, ele me apoiou bastante na época e realmente não é fácil, a gente se sente diminuída. Sim. Mas a gente tem que passar por aquilo, né? E aí eu fico pensando assim também, Daiane e Clarice, para quem está nos assistindo, doutora Clarice, se está passando por essa situação, porque já que é tão latente, eu imagino que muita gente está passando por isso agora. E aí eu faço duas perguntas, uma pergunta para vocês duas, assim, enquanto advogada, né? O que o colaborador e o que a empresa pode fazer para tentar, sabe, trabalhar nesse problema? Daiane, e você, né, que passou por isso, quais os conselhos que você daria para quem está nos assistindo, para as mulheres que estão em casa nos assistindo, como que elas podem romper com esse ciclo, né, de violência de todos os níveis, né? Como que faz? Então, nas empresas, aí eu vou focar nas empresas, você tem que procurar aquele profissional que seria, em tese, o profissional para cuidar de situações como essa. Muitas vezes o RH, muitas vezes um órgão de compliance, muitas vezes um setor específico. Você pode sim pedir ajuda a um colega que você confie, ou um colega que esteja vendo isso, participar isso também para essa pessoa. O fato é não se calar. E também se posicionar perante o agressor. Olha, não tá legal, eu não tô gostando. Falar mesmo, essa postura não é bacana, não gosto que me encoste no assédio sexual. Fio, no ambiente de trabalho isso não é adequado. Parecem coisas... Quando a gente fala de violência sexual, pensa-se logo num aspecto físico, meio agressivo, e não necessariamente é só isso. Então, olha, eu não gosto que me encoste, essa mensagem que você passou não foi bacana. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras, eu não gosto desse tipo de brincadeira. E se posicionando. E as empresas, elas precisam desenvolver as suas políticas, o seu código de ética e conduta, direcionando os colaboradores também a isso, mostrando que a empresa é contra essas atitudes, mostrando o que o colaborador deve fazer, quem ele deve procurar e investir em treinamentos. Né? Investir em conversas como essa, investir em treinamento, tá aberto. E na sociedade, é crime, né? Você tem que ir, você tem que denunciar sim, você tem que procurar sim a delegacia, você tem que procurar a justiça quando não for caso de crime, procurar os seus direitos, não fingir que não está escutando o vizinho. Eu sei que isso é complicado, às vezes isso sim é um tabu, como é que eu vou me meter? Mas a gente precisa, e agora focando nas mulheres, e até para te passar a palavra, empoderar as mulheres, dar as mãos, ser uma rede de apoio, sabe? Fazer essa rede de apoio é muito importante. Com certeza. Rodrigo, respondendo a sua pergunta, eu acho que o mais importante que nós que passamos por algum tipo de assédio é a gente ter a conversa bem clara mesmo, clara, franca. E aqui em Patos ainda, na nossa região, as empresas elas são menores, então às vezes não tem uma área específica de compliance, não tem um RH totalmente adequado para assumir essa responsabilidade. Talvez fale com o dono da empresa, né? Converse com o dono, converse com o colega, explica a situação que está passando e tenta reverter, porque às vezes a pessoa que está ali te provocando o próprio assédio, Rodrigo, nem está percebendo, entendeu? Porque isso aqui ainda é muito comum, porque as cidades pequenas, isso é mais comum do que nas cidades maiores, porque as cidades maiores já são centros mais desenvolvidos, onde as pessoas, elas já têm um conhecimento mais avançado. Os próprios donos das empresas têm essa percepção. Então, aqui no interior, que a gente ainda não... que a gente está buscando se desenvolver, mas que ainda não está desenvolvido completamente, talvez o próximo colega, até a mesma família, o dono da empresa, é a pessoa certa que a gente tem que conversar, explicar e expor. E aí posso complementar? Você falou um ponto bem interessante, bem bacana, que é empresas grandes ou pequenas. Eu costumo falar que pode ser uma empresa de 3, 5, 10 pessoas.
Você pode se instituir para que os funcionários entendam essa questão da ética, da integridade, você pode se instituir uma política pequena Um regulamento com interno. regulamento do que você aceita. Você pode iniciar um compliance pequenininho, não precisa ser uma grande empresa. E ali você pode ter bate-papos com seus funcionários, seus 5 funcionários, com relação a isso. Isso vai reverberar tanto dentro, quanto esses 5 funcionários para as famílias, para as 5 famílias e para os filhos, e assim, e de repente vai comentar algo na escola, enfim. Eu acho que Clarice, bacana. explica para mim o que é compliance, porque eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo podem não saber. E de forma técnica, como que a gente pode implementar isso numa empresa, por exemplo, de 3 colaboradores, de 5 colaboradores? Então, o compliance, ele é uma palavra assim tão imponente, mas ela significa o quê? Estar em conformidade. É isso que o compliance significa. Estar em conformidade com as leis, com a legislação, né, com as leis trabalhistas e tudo que a gente precisa seguir, e também estar em conformidade com as normas e leis internas da empresa. Então, aí eu vou focar em pequena empresa. Como você vai começar a implementar um compliance numa pequena empresa? Você vai começar por um código de ética e conduta, onde ali os funcionários vão saber o que esperar da empresa e o que a empresa espera dos funcionários também. Tá? Porque aí a empresa está dizendo, olha, aqui você se comporta dessa forma, aqui eu não admito determinadas atitudes. Você tem regras que também demonstram para a sociedade como aquela empresa é, então você vai contratar com um terceiro, você vai contratar com o governo, com a prefeitura, eles já sabem, você tem ali o mecanismo de você escolher seus fornecedores, tá? E treinamento, políticas de treinamento. E o que é mais importante é o canal de denúncia, porque justamente... E vendo a fala da Daiane, às vezes a pessoa não está sabendo como se comunicar, para quem que eu vou falar, eu não estou gostando, eu estou um pouco sem graça, de repente a pessoa não vai me entender. Então um canal de denúncia, isso não é algo difícil, é só um canal que vai ter um tratamento mais imparcial, anonimizado, confidencial, que você possa fazer denúncias. E esse canal ele é colocado à disposição tanto para pessoas da empresa, quanto fora também. Então, eu sei que aquela empresa tem determinada prática, que aquilo é contra a legislação, que aquilo está ferindo o meio ambiente, eu posso denunciar. Sim, legal. É importante frisar também, Clarice, que se eu estiver errada, você até pode me corrigir, mas as empresas hoje, as pequenas empresas, elas criam regulamentos, né? Regulamentos internos, esses regulamentos eles são assinados até mesmo no sindicato, conforme for. E é muito importante isso, porque quando a gente se fala de um regulamento justamente para favorecer as duas partes, porque a gente não está falando em favorecer só o funcionário, a gente está falando em favorecer a empresa, porque são 2 pessoas, é uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Então as duas têm que estar em conformidade. Né? Então, quando se fala nisso, a gente pensa dos 2 lados. E com isso, a gente busca soluções para resolver os problemas. É muito importante ter a conversa, é muito importante ter as reuniões, ter os encontros. Eu falo muito isso. E a gente mostrar que é válido ter as conversas e as conexões certas para a gente conseguir levar esse assunto e talvez tratar esse assunto se acontecer próximo da gente. Eu acho que a gente, enquanto colaboradores, né, enquanto seres humanos que somos, é nosso papel falar muito sobre isso, né, Clarice? E entender que cada um tem um processo diferente, que às vezes a sua dor não é a minha dor, mas que a gente precisa entender a dor do outro e valorizar isso, né? Porque às vezes, acho que principalmente em empresa, às vezes, vou te dar um exemplo, Daiane, depois vamos contextualizar uma história que eu acho que é mais fácil da gente entender. Por exemplo, eu sou seu colega de trabalho. Na grande maioria das vezes, se você me conta uma história dessa, é normal que a gente fale assim, não, é coisa da sua cabeça, não, foi só hoje, não, ele não está pegando no seu pé, não. É normal, porque na sociedade que a gente vive, a gente agia assim. E eu acho que quando a gente tem essas conversas, esse bate-papo, entende que isso é uma coisa que te fere tanto, a gente passa a dar mais, não é nem mais valor, mas mais entendimento, né, se colocar mais no lugar do outro e entender que é um problema, né, doutora Clarice, que a gente precisa de fato trabalhar para, não é nem para minimizar,
mas é para acabar com ele de Para vez. acabar, né? exatamente. O combate contra a violência e contra as mulheres e contra todos aqueles indivíduos que são vítimas dessa violência. E assim, até para contextualizar, para ajudar o pessoal de casa, alguns exemplos acho que é bacana, né? Sim. A gente trazer assim, mas o quê? Quando fala assédio moral é gritar? Não é gritar só, é gritar sim, mas não é uma discussão, como eu falei, pontual, aconteceu. É você exigir daquela pessoa intencionalmente algo, por exemplo, que ela não está capacitada para fazer. Então você já sabe que ela não vai conseguir fazer. É exigir coisas desproporcionais, por exemplo. Você pode, se eu chego e te pergunto, qual o resultado dessa semana? Você pode abrir uma planilha e falar, não, mas eu quero que você decore e que quando eu te perguntar você tenha isso na ponta da língua. Ou que você faça esse relatório em 30 minutos cronometrado. Você só tem 5, você vai no banheiro, peraí, mas demorou no banheiro, sabe, situações, ou se não, humilhações também, humilhações constantes, situações como essa. E a gente precisa acabar com isso, a gente precisa combater isso. E aí eu volto a falar, o combate ele é sim dentro de uma capacitação das pessoas para que elas saibam se comportar e para que elas não tenham medo de se posicionar para combater isso. Da mesma forma, o assédio sexual, né? E isso tem muito a ver também com inclusão, com pertencimento. E isso, o que é mais importante para as empresas, isso atinge sim a produtividade e a lucratividade. Nenhuma empresa está aqui para não dar lucro. Senão ela não está nem atingindo o seu fim mesmo social, ela não está nem retribuindo para a sociedade, para as próprias famílias, e ela precisa sim dar lucro, ela precisa ser uma empresa que ela cresça o tempo inteiro, ela precisa sim ter metas, normal, né? Não é assim, não posso exigir metas, pode exigir meta, é a forma como você exige, se a meta realmente é uma meta adequada para aquilo ali, se a pessoa que está exercendo aquela função é a pessoa adequada, né? Então, isso tudo tem que ser elaborado na estratégia da empresa. E quando a empresa está dizendo em produtividade, lucratividade, quando você combate tudo isso, quando você promove a inclusão, promove a igualdade, que hoje a gente está tendo, né, alguns projetos de lei, inclusive acho bacana falar isso, de igualdade de salários de mulheres e homens, ou seja, isso é falado. Não, eu não faço diferença, mas vai ter uma lei escrita. A mulher tem que ganhar igual o homem. Falando, então é uma lei que tem que cumprir, se exercer a mesma função, o mesmo cargo, né? Então você promove isso, você promove o comprometimento, o pertencimento, se vestir a camisa que você fala, né? Eu vestir a camisa, porque ali eu quero que a empresa bata a meta, me dê lucro, porque com isso eu também estou lucrando, a minha família também está lucrando, a sociedade está lucrando, né? Então como é que eu vou viver num ambiente hostil, num ambiente que você chega para trabalhar, você, ai meu Deus do céu, me dê força para aguentar esse dia. Algo está errado. Algo está errado, bastante errado, né? Então, mas eu vejo muito esse combate já acontecendo. Por isso, talvez, que a gente esteja ouvindo muito falar sobre esse assunto. É um assunto bem bacana, um assunto ainda polêmico, né, Clarice? Porque as pessoas ainda não conhecem bem o assunto e diverge muito o assunto. Mas é um assunto que está sendo desenvolvido, as pessoas estão buscando mais conhecimento, é um tema que está sendo assim, abordado por várias empresas. Eu venho acompanho o seu trabalho como palestrante, eu vejo que você está indo bastante nas empresas aqui em Patos. E é muito interessante. Clarice, deixa eu te perguntar, você, né, que está em tantas empresas, ainda acontece muito? Acontece. Mesmo? Mais do que a gente gostaria, mais do que a gente imagina, porque, olha, desde que a gente vem falando sobre isso, né, a própria data, né, o dia 8, foi um movimento que aconteceu tão triste, tão trágico, mas foi de pessoas que não se calaram. E a gente vê muitas notícias aí, mundo afora, de coisas graves acontecendo contra as mulheres em ambientes de trabalho. Dia desses, por exemplo, eu vi uma coisa que eu falei assim, meu Deus, será que a gente está mesmo no século XXI? Às vezes eu acho que não, que tem algumas empresas, isso em outro país, claro, mas sei lá se acontece no nosso também, mas que a empresa dava o sapato para a mulher, para mais apertado, Clarice, para os pés doerem, para ela não levantar. Era uma empresa de tecelagem, uma coisa assim, para não ter que levantar para ir no banheiro, porque o pé estava doendo, então evitava de levantar. Olha que ponto que chegou.
Não, acontece, o que eu vejo, Rodrigo, assim, que o que eu posso dizer, né? Eu estudo muito sobre Sim. isso, sobre casos. Essas empresas que elas estão preocupadas de trazer esse treinamento, que tem um código de ética, que tem uma política, essas empresas que a gente costuma ir aqui na cidade, a gente não vê isso acontecendo. A gente vê assim, se acontece um comportamento inadequado, que às vezes não é ainda caracterizado um assédio moral, um assédio sexual, você percebe em relatos que depois de você reviver os treinamentos, isso ameniza de uma forma legal. drasticamente. Então, o que a gente percebe é que o comprometimento da empresa com a conformidade, ela diminui, ela extingue, e eu fico muito orgulhosa de poder falar isso. Ao mesmo tempo, no meu estudo, eu tenho casos relatados de empresas que obrigava todos os funcionários de manhã a chegar antes do horário, sei lá, era 8, tinha que chegar um pouco antes, porque tinha que fazer parte de algo espiritual, de espiritualidade. Eu não sei exatamente qual religião, não vou falar, mas e aí? Isso tá errado, porque você obriga um funcionário que de repente nem tem aquele credo específico a participar de uma situação. Pessoas que, assim, não pode atender o telefone, né? Então, empresas que você não pode atender o telefone de jeito nenhum. Tá, existem regras, você não pode ficar na rede social, mas até que ponto você vai tirar o telefone da pessoa e se você tiver uma emergência na sua casa? Então, isso tudo, mas qual é a linha tênue? Como que eu faço? Eu vou ficar fiscalizando? São políticas que você desenvolve na empresa, o que pode, o que não pode fazer dentro da legalidade, dentro da razoabilidade, dentro de uma qualidade de vida laboral também. E aquele funcionário precisa sim seguir. É uma via de mão dupla, né? Não é assim, funcionário... Não, e ele tem que seguir, ele conhece as regras, ele foi treinado, ele sabe o porquê das regras. Né? Então, isso... E se a gente for pensar em diversos casos... É muita coisa, tem né? Tem empresas que olha, se não chegar até agora eu vou trancar e ninguém entra, ninguém sai. Meu Deus. Situações assim, sabe? É inadmissível, né? Mas Inadmissível. Então, acontece muito. Mas acontece. Recentemente a gente teve um caso, a gente sempre acha assim, não, acontece em todo lugar, mas na nossa casa não. E eu vejo que a gente, quando fala de Patos de Minas, é a nossa casa. Aí teve o caso aí da Madalena, que foi amplamente divulgado na imprensa no Brasil, no mundo. E era aqui, né, do nosso lado, assim. E eu fiquei pensando, como é que a gente está vendo? E ela realmente foi prova viva de tudo isso, tanto do moral quanto sexual. Tudo, né? Assim, meu Deus, a gente tem que ter um olhar um pouco mais criterioso, né, com o outro, né? Acho que talvez a grande lição que a gente tira de tudo isso, né, Daiane? A primeira é, claro, não se calar, né? Quem está passando por isso, né? As mulheres que estão passando, seja no ambiente empresarial ou seja no ambiente familiar, que acontece tanto também, é não se calar, né? Acho que não pode, assim, de jeito nenhum. E para a gente que está de fora, é ter esse olhar criterioso de como que a gente pode colaborar para mudar, para ajudar as pessoas. Né? E dentro da família, fora do trabalho, de repente é um marido que fala, nossa, você não consegue fazer, nossa, a comida tá horrível. Não, aí todo dia, nossa, mas eu chego em casa, tá todo dia, cadê a perfeição? Aí vem um abuso, né? Aí você vai se sentindo que é diminuída como mulher, você não se sente capaz, você não se sente... E aí os filhos também estão vendo aquele tratamento. Então também, tirando um pouco da questão empresarial, tem sim dentro de casa. E eu dei o exemplo, que a gente está falando da mulher do marido, mas também pode acontecer o contrário. Né? Até então, os filhos, né? Até os filhos. A gente vê muitos casos hoje, é normal a gente ver casos hoje de filho abusando de mãe, de pai e vice-versa. E não só sexualmente, com palavras, com atitude, com gestos agressivos, né? Isso acontece muito, E acontece, aqui em Patos acontece isso. E aí acaba que é aquilo que a gente estava conversando antes. Os agressores, né? Muitas vezes ele nem consegue entender a dimensão do que ele está fazendo. Eles são assim, são vítimas de vítimas. Então nós somos vítimas de vítimas. Eles uma herança dos nossos antepassados. E a gente precisa ir quebrando esse ciclo. Né? É muito importante. E eu acho assim que esse ciclo, principalmente na convivência familiar, é algo que começa com pouco, né, doutora Clarice?
se a gente puser usar uma analogia, é como se fosse a analogia da guerra. Quando um país quer partir para a guerra com outro país, primeiro ele vai e tira energia, tira água, tira comida. E eu acho que quando a gente fala em violência contra a mulher é a mesma coisa. Primeiro o agressor, ele começa a tirar e a desmerecer a vítima, ele começa a falar do corpo, começa a falar da forma como ela age, e ele vai cerceando o direito dela de ter convivência com outras pessoas, até que de fato acontece a violência física. Né? Então, é quebrar esse ciclo, né, de uma certa forma. É romper o silêncio. Isso mesmo. E não aceitar. E não aceitar. Não aceitar. Acho que é o principal ponto. Assim. Isso mesmo. Mas, a gente já está chegando no final, né, Rodrigo? É um tema que a gente poderia ficar aqui falando horas e horas, porque é um tema bem complexo e tem muita coisa para aprender ainda, Clarice. Muita coisa para o pessoal se descobrir, né? Então, assim, infelizmente, né, Rodrigo? Assim, tem algumas coisas que... Eu posso aproveitar só mais um pouquinho? Que tem algumas coisas que eu queria perguntar, que eu não perguntei, meu Deus! Mas é rapidinho, não vou tomar muito mais seu tempo, Clarice. A primeira coisa que eu queria te perguntar é assim, ó, juridicamente, o que pode ser feito? Por exemplo, quem está nos assistindo aqui no YouTube, eu sofri uma violência comprovada contra a empresa que eu trabalho. O que eu posso fazer? Juridicamente, e eu estou sofrendo psicologicamente com isso. E aí, hoje, por exemplo, estou te dando um caso hipotético. Eu sofri violência e agora, sabe, eu, sei lá, estou afastado ou estou doente, né, psicologicamente. Existe alguma lei que me protege? Sim, contra o assédio moral e sexual, a própria Constituição, ela protege esse direito, né? O artigo 7º, inciso 20, já protege seu direito. Então, o que é importante? É você ter as provas e você procurar, sim, ingressar na justiça, né? Você pode ir até o próprio sindicato e tudo. O que a gente sempre tenta mostrar é que, num primeiro momento, numa primeira situação, é tentar resolver isso, porque pode ser que, e aí os danos de desgaste emocional e tudo, resolver na esfera administrativa dentro da empresa. Procura o diálogo. Eu, assim, que vejo muito pela questão do compliance, procura a pessoa que deveria resolver esse problema, procura o departamento, mas a pessoa, sim, tem a liberdade de procurar o Ministério Público do Trabalho, de procurar o próprio sindicato, de procurar um advogado para ingressar com uma ação contra isso, né, contra essas práticas. E é interessante. Aqui, mas deixa eu te fazer uma pergunta. A Lei Maria da Penha, ela é só para casos de violência doméstica ou não? Para esses casos empresariais ela atua também? Não, então, a Lei Maria da Penha, acho que ela para só para domésticas. Entendi. Essa daí eu acho que entra numa Constituição trabalhista mesmo. E sem falar assim que essa parte aí, quando a gente fala de provas, Clarice, eu não sei, você pode até me corrigir, tem vários tipos de provas, né, que a gente consegue levar para a esfera jurídica. Por exemplo, um documento, a testemunha, porque muitas vezes as pessoas que sofrem violência, que sofrem o assédio, os colegas eles não vão depor a favor da gente. Eles vão ficar do lado da empresa. Então, uma situação bem criteriosa, que tem que ser estudada, averiguada. O certo mesmo é fazer na esfera administrativa mesmo, dentro da empresa, com a corporação e tudo mais. Mas, quando a gente tem as provas maiores, aí a gente consegue acionar. Consegue. Sempre guardar as provas e buscar, sim, o aconselhamento jurídico, buscar, sim, os seus direitos, tá? Não pode se calar. A gente fala assim, procurar dentro da empresa primeiro. Sim, porque às vezes dependendo da gravidade, tá? Sim. Lógico que é muito difícil você falar um conselho geral, porque aqui eu estou trabalhando, de repente, pensando em situações menos gravosas. Lógico que o assédio sexual ela é uma falta muito grave e ela possibilita
a demissão por justa causa, né? Além de ser um crime, é a justa causa, mas às vezes é um assédio moral que cabe uma solução antes de precisar chegar até a justiça. Às vezes você consegue sim solucionar isso dentro do âmbito empresarial e de repente, por uma questão cultural, a pessoa ainda não percebeu o que era, então cabe sim um ajuste. E é por isso que até o treinamento de líderes é muito importante, para ele poder entender ali o que a conduta dele está adequada, não está adequada. E aí, nesse caso, por exemplo, Clarice, você sofre algum tipo de abuso, assim, né, por um colaborador, que seja do seu nível ou que seja seu gerente. Quem é penalizado? É o colaborador? Eu não Vamos lá, que eu vou te dar um exemplo hipotético. Assim, eu sofro uma violência. Né? Daiane sofre, porque a gente está citando um caso da mulher. A Daiane sofre uma violência doméstica. Eu fiz uma desculpa, doméstica não, empresarial. Eu fiz uma violência contra a Daiane, mas eu não sou o dono da empresa. Eu sou só um superior da Daiane. Quem que é penalizado? Eu ou a empresa? Então, você é penalizado pela empresa, mas a empresa ela é responsável pelos atos dos seus funcionários. Então, por isso que a empresa, ela vai entrar contra, se for em questão de ajuizamento, ela vai entrar contra a empresa, né? Sim. Pode entrar contra a pessoa física, mas geralmente se entra contra a empresa. Contra a empresa. Né? Mas em âmbito administrativo, vamos dizer assim, a empresa tem mecanismos, né, de penalizar esse gerente que fez que teve essa conduta, um superior dela, mas a empresa, a pessoa jurídica, ela é responsável sim pelos atos. Nesse caso aí, eu posso entrar só contra a pessoa que fez comigo como uma causa sem ser empresarial, por exemplo? Por exemplo, igual ele explicou, não é o dono da empresa, é simplesmente um colega de trabalho. Eu posso entrar só direto com o colega, em vez de sem envolver a empresa? Pode. Eu acho que nada impossibilita que você entre contra a pessoa que fez, porque ela ocupava um cargo, né, superior, ela utilizou desse cargo para te assediar moralmente, para te fazer essa agressão psicológica, né? Mas ela tá ali embaixo de um guarda-chuva da empresa, ela existe ali, né, por uma situação própria da empresa, por questões da empresa, que faz com que você entre a juíze contra a empresa também. Esse foi um caso que aconteceu comigo, que eu relatei aqui, que na época eu não quis envolver com a empresa, porque foi o colega, não foi o dono, né? Não foi a empresa. Entendi. Então, assim... E aí acabou que você não fez nem contra nenhum e nem outro. Eu optei não levar para adiante. Não, ele assim, tem legitimidade sim para figurar, né, ele tem uma responsabilidade também pessoal dele de estar escolhendo tomar aquela atitude equivocada. Verdade. Eu acho que se a gente parar para pensar, como você disse, né, já que a empresa também é responsável pelos colaboradores, eu concordo que há que se penalizar as duas questões. Quem está fazendo. Por isso que é tão importante os treinamentos e o conhecimento. Olha, para finalizar as minhas perguntas, já vou finalizar me despedindo, porque eu sei que nós não podemos esquecer do nosso presentinho. Do nosso presente. Nós temos um mimo. Nós temos um mimozinho. E esse mimo hoje ele foi patrocinado com muito carinho, né, Rodrigo? Sim, já vamos entregar já? Já vamos entregar. Hoje o nosso mimo é da Copenhague aqui de Patos de Minas, é uma loja de chocolates. Então ela tá aqui nos ajudando com o seu patrocínio, entregando um mimo para você muito especial, Clarice. Quero agradecer ao pessoal da Copenhague aí que nos proporcionou, está nos ajudando. E lembrando que a gente vai vir aí no período de Páscoa agora, a Copenhague está lá com seus ovos de Páscoa já à disposição. Então aí fica essa dica para vocês. Um grande abraço da equipe da Copenhague. Muito obrigada. A gente tá chique demais, né? Copenhague patrocinando a gente. Que é isso, hein? Pode viver bem, né?
Brincadeira não. Chocolate também pode viver bem, viu, gente? Um chocolate desse, como não, né? Eu fico muito feliz de ser presenteada. Né? Clarice, esse presente é seu com muito carinho. Eu adorei esse bate-papo, essa conversa, esse convite. Eu acho que tem muito assunto para a gente explorar, né? Pegando a igualdade, pegando a inclusão, a diversidade, os treinamentos, tanto também na vida da pessoa fora das empresas. Eu fiquei muito satisfeita com essa conversa. Nós que ficamos felizes em ter você aqui com a gente. Que bom que você aceitou o nosso convite. Eu tenho certeza que quem está em casa, quem está nos ouvindo, teve aí muitos esclarecimentos a respeito desse assunto e desse tema que a gente, como você disse, precisa ainda falar tanto, precisa entender tanto. Doutora Clarice, que bom ter você aqui com a gente nesse mês que é tão importante, nesse mês que a gente valoriza tanto, né, a mulher na nossa sociedade e que precisa ser valorizada cada vez mais. Que bom que eu tenho a Daiane aqui comigo, minha parceira de longa data. Muito obrigado por mais esse episódio lindo, viu, Daiane? Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Clarice. Foi um prazer receber você aqui com esse tema muito bom, muito bacana, que as pessoas precisam descobrir muito, explorar muito e conhecer bastante, né? E eu quero agradecer ao pessoal de casa que nos acompanha, que nos segue. Continue indo lá no nosso canal, no YouTube, @podeviverbem. Dá seu like, faça seu comentário, deixa algumas sugestões de temas para a gente estar abordando aqui. Também temos o Instagram, que é @podeviverbem. Segue lá, acompanha. A gente sempre vai vir com novidades, com temas bacanas. E é isso, pessoal. A gente deixa aqui o nosso muito obrigada desse episódio maravilhoso, Clarice. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. E é isso, finalizando então. Olha, muito obrigado. Até o próximo episódio com novas e possíveis novidades. Até breve. Até mais, tchau.